Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou André Siqueira e no segundo conteúdo desta segunda-feira eu quero bater um papo com vocês para falar sobre Neymar. Eu já havia deixado implícito, nas entrelinhas aqui para quem acompanha o nosso trabalho, de que eu pretendia trazer um vídeo sobre o Neymar e eu acho que esse agora é o momento ideal, porque já está claro para todo mundo que ele está na iminência de voltar. Ontem, na nossa live pós-jogo, nós acompanhamos a coletiva do Vojvoda e ele foi perguntado especificamente sobre o Neymar, se havia um prazo para ele voltar. O Vojvoda deu uma tergiversada, saiu pela tangente, não cravou uma data, mas setoristas que acompanham o Santos informam que este retorno deve acontecer contra o Flamengo. O Santos que joga no próximo sábado contra o Fortaleza, depois enfrenta o Palmeiras e aí no sintético do Allianz Parque, depois é o Flamengo no Maracanã. Se eu não estiver equivocado, é no dia 9 de novembro. E o Neymar deve voltar. Então, já que o retorno do Neymar parece ser questão de dias, eu queria. O tópico do nosso vídeo é o seguinte: Neymar pode ser a salvação do Santos ou será apenas mais uma decepção? Vamos falar disso a partir de agora. Peço para que os amigos se inscrevam, se forem novos por aqui, e as amigas também. O público feminino é muito bem-vindo neste canal também. Peço para que vocês todos deixem o like, comente, dê sua opinião, compartilhe, hype o vídeo, ó, virou a semana, você tem o hype aí. Hype o vídeo que é muito importante. Torne-se membro do nosso canal a partir de R$ 2,99 por mês. Aliás, muito obrigado ao William, novo membro do nosso canal, mais uma pessoa a depositar confiança no nosso trabalho. Fico muito contente que nós estejamos crescendo também no clube de membros. E um último recado, vocês me permitam uma breve divagação. Gente, se você tentou acompanhar a nossa live pós-jogo hoje pela manhã, porque não assistiu a íntegra ontem, você deve ter notado que a live sumiu. E eu te explico por quê. Este que vos fala acabou apanhando da tecnologia e eu fiz uma grande de uma cagada. Me desculpem falar o português claro, mas foi isso que aconteceu. Eu fui fazer um corte da nossa live que você pode conferir esse conteúdo no nosso canal, o corte existiu, mas antes de acertar o corte, eu executei uma função errada. Ao invés de gerar um novo clipe, eu acabei cortando a live e aí a live que durou cerca de 1 hora e 10 minutos ficou reduzida a um trecho de 5 minutos. Fiz uma burrada. E aí imagine alguém que ia clicar na nossa live para ver a análise da partida, ia se deparar com um trecho de 5 minutos falando apenas da tabela do Santos. Por conta disso, a íntegra, que já não era mais íntegra da live, eu tornei oculta. Então se você entrou no nosso canal para procurar, eu peço desculpas, você não encontrará porque foi um erro meu e era irreversível segundo o YouTube. Vivendo e aprendendo, tá bom? Então, sobre a nossa live de ontem, restou apenas o corte que está disponível aí para vocês, que eu publiquei por volta das 10 horas da manhã. Dito tudo isso, gente, vamos lá. O Santos tem 29 jogos no Campeonato Brasileiro, apesar de ter feito o jogo da 30ª rodada ontem contra o Botafogo. Temos um jogo atrasado com o Palmeiras, como vocês muito bem sabem. Com o Neymar em campo, o Santos disputou 13 partidas. E sem o Neymar, o jogo de ontem contra o Botafogo foi o 16º. Então, o Santos jogou mais vezes sem o Neymar do que com o Neymar. E aí eu fiz aqui um levantamento para trazer para vocês. Com o Neymar em campo, nesses 13 jogos foram 5 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, o que dá 46,1% de aproveitamento. O Santos, se tivesse 46% de aproveitamento, o Santos enquanto clube, o Santos estaria ali entre 10º e 8º colocado. O Santos é o 16º. Sem o Neymar, o Santos fez 16 jogos. Foram 3 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. 29,2% de aproveitamento. Então vocês percebam que o aproveitamento do Santos é quase 50% menor sem o Neymar, dá mais ou menos 30%, 30 e poucos por cento de aproveitamento, fazendo uma conta de padaria. O Santos tem 2 vitórias a menos, 2 empates a mais e 3 derrotas a menos. André, então você está dizendo que basta o Neymar voltar para que o Santos se transforme na nova potência do futebol brasileiro? Não, não quero dizer isso. Até porque você que acompanha o meu trabalho aqui diariamente, os nossos vídeos, nossas lives e análises, você já me ouviu dizer
que, mesmo com o Neymar em campo, são pouquíssimos os jogos em que ele foi protagonista, tendo o Santos vencido ou não. Vou dar um exemplo. Contra o Atlético Mineiro, segundo jogo da era Vojvoda, talvez tenha sido um dos melhores jogos do Santos, um amplo domínio contra o time do Sampaoli, e o Neymar, para mim, naquele jogo, foi talvez o pior em campo. Tirando o Zé Ivaldo, que foi expulso, vocês já sabem. O Neymar errou tudo que ele tentou, perdeu aquele gol do lance do pênalti claríssimo do Gustavo Scarpa, furou aquela bola bizonhamente, atrapalhou o time, mas ainda assim o Santos jogou bem, apesar do Neymar ter atrapalhado. Outros jogos, o Neymar também teve um desempenho muito abaixo, mas o Santos ganhou. A rigor, o Neymar só decidiu 2 jogos para o Santos. Contra o Flamengo, 1-0 o gol dele, acho que esse é incontestável, se ele não faz o gol, o jogo era 0-0. E contra o Juventude, aquele sufoco danado, ele marcou 2 gols. Nos outros confrontos, o Neymar nada fez. Aliás, o Neymar tem 3 gols e nenhuma assistência. A título de comparação, o modesto Barreal, com o gol de ontem, fez o seu 8º. Então, os números do Neymar são ridículos e eu não tenho problema de admitir. Agora, André, seu vídeo está meio contraditório. Você está mostrando números que provam que o Neymar, com o Neymar em campo, o Santos tem um desempenho melhor, mas o Neymar não está decidindo jogos. Onde é que você quer chegar? Bom, gente, eu tenho uma tese de que talvez o Santos consiga ter um desempenho melhor com o Neymar em campo, mesmo quando ele atrapalha, como atrapalhou contra o Galo, porque a simples existência do Neymar faz com que os seus adversários se preocupem com ele. Porque nós, santistas, nós acompanhamos todos os jogos do Santos, quarta e domingo, quinta e sábado. Se está na Série A, na Série B, a gente vive de Santos. A gente está por dentro de tudo. Mas, às vezes, o técnico da outra equipe, o torcedor da outra equipe, não, e está tudo bem, não sabem como está a realidade do Santos. E aí as pessoas ainda têm no seu imaginário que vão enfrentar um Neymar que provavelmente nunca mais existirá. E aí tem 2, 3 jogadores, é marcação redobrada, é um monte de coisa, e aí acaba sobrando espaço para os companheiros do Neymar. É uma teoria que eu tenho. Aliás, se você concorda, diga que concorda. Se você discorda, diga por que discorda também. Então, essa é a minha teoria. Mas, então, eu acho que com o Neymar, o Santos pode ser melhor. E por que eu acho que é importante a gente considerar o Neymar como um possível sopro de esperança? Olha só, eu peguei aqui um levantamento feito pela equipe do Gato Mestre, que é a equipe de estatística do Grupo Globo, até a rodada passada. Os dados que eu vou citar aqui agora não englobam a rodada de ontem, tá? A rodada do final de semana. Mas até a rodada anterior, quando o Santos perdeu para o Vitória, o Santos era o time com o pior aproveitamento de finalizações. O Santos era o time que pior finalizava. O time que menos acertava o gol do adversário. 30%, 29,2% de aproveitamento nos chutes. 29,2%. Significa que a cada 100 chutes que o Santos dá, só 29 vão no gol e 71 vão para fora. 29,2%. E o Neymar, apesar do seu desempenho irregular, muitas vezes irritante, tem 50% de aproveitamento. Nenhum outro jogador do elenco santista tem um aproveitamento tão bom quanto o do Neymar. O Neymar jogou 13 jogos, acertou 13 chutes e errou outros 13. Então o Neymar tem média de 2 chutes por jogo, acertando pelo menos um, 50%. Quem vem atrás? Em segundo lugar, o artilheiro Barreal, 40,5% de aproveitamento. Mas olha outros jogadores que ou são titulares ou, sendo reservas, entram com frequência. Guilherme, 33,33% de aproveitamento, acerta 1/3. O mesmo número do Tiquinho Soares, 33,33%. Roleiser, titular absoluto, 30,9%. O recém-chegado Lautaro Dias, 30,7%. O Neymar, como eu disse, repito, 50%. Onde eu quero chegar, gente? Nós temos percebido que o Santos tem um elenco podre.
apesar um elenco fraco, apesar do presidente do Santos ter dito que o elenco é excelente. Ontem, contra o Botafogo, entraram, por exemplo, Guilherme e Tiquinho Soares. Tiquinho Soares, para mim, conseguiu superar o Adonis Frias e se transformar no pior em campo. Qual é o meu ponto? Eu acho que no caso do Neymar, salvador ou decepção, a gente não precisa ficar nem ao céu, nem ao mar. A gente pode tentar ficar no meio do caminho. Ah, lá vai o André ficar em cima do muro. Calma, deixa eu terminar meu raciocínio. Por que eu defendo isso? Num elenco com tantas carências técnicas, num elenco com tanta dificuldade para colocar o pé na forma e de acertar a bola dentro do quadrado, vocês não acham que o Neymar pode ser útil? Vocês preferem que a bola seja passada para o Neymar ou para o Tiquinho? Para o Neymar ou para o Tassiano, que aqui no meu levantamento também tem 30% de aproveitamento? Vocês preferem a bola sendo passada para o Neymar ou para o esforçado e dedicado Lautaro Dias, mas que, apesar de ser esforçado, tem deficiência gravíssima para finalizar? Será que o Neymar, recebendo a bola do jogo, aquela bola do ou vai ou racha, será que ele não pode ser mais efetivo do que os seus companheiros de equipe? Jogando mal por jogando mal, qual jogador do Santos hoje é uma unanimidade? Talvez hoje mesmo, o Luan Pérez ou o Zé Rafael de linha, talvez o Souza, mas o Luan Pérez e o Souza não podemos cobrar deles gols, apesar do Souza ter feito o gol ontem. Né? Então a bola do jogo não vai ser passada para o Luan Pérez. O Zé Rafael, quem sabe, mas o Zé Rafael joga em tese longe do gol. Então, será que o Neymar não pode contribuir? André, mas o Neymar jogaria onde? Bom, aí eu vejo duas possibilidades. Muita gente não aguenta mais o Raul Laser de titular. Será que o Neymar não pode substituir o Raul Laser? Eu tenho uma opinião de que o Neymar e o Raul Laser têm que jogar juntos, porque são os dois jogadores mais talentosos e futebol é talento. Então eu prefiro os dois juntos do que um cedendo lugar para o outro. Mas eu estou jogando aqui a ideia. Será que o Neymar não pode jogar no lugar do Raul Laser e o Raul Laser ir para o banco? Para aqueles que não gostam do Raul Laser? Será que o Neymar não pode jogar no lugar do Lautaro Dias? Como um falso 9, posição que eu defendo que o Neymar atue? Será que o Neymar não pode jogar ao lado do Lautaro, no lugar do Guilherme, centralizado? O Lautaro mais dentro da área e o Neymar como um segundo atacante? E aí você tem o Guilherme como uma opção de velocidade para o segundo tempo? Você pode ter o Guilherme aberto pela esquerda, o Neymar de 9 e o Lautaro entrando no decorrer do jogo, seja no lugar do Neymar, seja no lugar do Guilherme. Então, são possibilidades. O que eu quero dizer, e eu quero deixar bem claro, que eu estou frustrado sim com a participação do Neymar. Quando ele voltou para o Santos, eu achei que ele seria útil, e até aqui o Neymar não tem nenhuma assistência. Para o jogador que ele é um número indefensável. 0 assistências é inconcebível. É inconcebível. 3 gols é inconcebível. É inconcebível. Para quem é? Né? Se nós estivéssemos falando do Tassiano, beleza, é o Neymar. Mas ainda assim, além dos números mostrarem que o Santos tem um aproveitamento melhor com o Neymar em campo, mesmo quando ele vai mal, ele é o jogador mais preciso na hora de finalizar. E o time do Santos tem aversão a fazer gol. É um time alérgico a fazer gol. É um time que tem um ataque de nervos, um ataque de riso. O Santos não tem centroavante. O Tiquinho é péssimo. O Lautaro não sabe chutar. O Tassiano dispensa apresentações. E vender o Luca Meireles. Será que o Neymar não pode ser uma salvação nessa reta final? Fica aí a pergunta. Quero que você comente e deixe a sua opinião. Se inscreva se for novo por aqui, ative o sininho, compartilhe com os amigos, torne-se membro do nosso canal. A gente se vê a qualquer momento com qualquer novidade, mas por enquanto é só. Se cuide, fique com Deus, ótima semana e até mais.